Minuto da Educação. Neste espaço você fica sabendo tudo sobre os assuntos mais importantes relacionados à educação no Brasil e no mundo. Minuto da Educação, com o professor Dário Merca. Olá, meus amigos, aqui novamente o professor Dário Merca e com mais informações sobre educação no Estado brasileiro. E hoje eu vou falar sobre uma lei que é de fundamental importância para a valorização do magistério público em âmbito nacional. Eu estou falando aqui sobre a lei do Fundeb. A lei do Fundeb, que foi a sua primeira versão promulgada no ano de 2007, através da lei número 11.494, e que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Estado brasileiro. E hoje nós iremos tratar de um assunto que é de grande importância para todos os sistemas de ensino, tanto o municipal quanto o sistema estadual de ensino e o federal também, que oferta a educação básica. Eu estou falando aqui da legislação que veio trazer recursos suficientes para a educação ser tratada da forma mais importante possível. Um país que não investe na educação é um país que tem a sua possibilidade de crescimento extremamente restrita. Era no ano de 2007, quando foi promulgada a primeira versão da lei do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Até porque, até então, existia apenas o Fundef, que trazia recursos financeiros apenas para o ensino fundamental. Aí deixava de lado a educação infantil, deixava de lado o ensino médio. Então, aprimorando a qualidade da educação para o Estado brasileiro, criou-se, neste ano de 2007, a lei do Fundeb, que volto a dizer, que ela regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação no Estado brasileiro. Esta lei, ela foi de fundamental importância, porque veio dar um norte, veio dar condições dos estados e dos municípios terem recursos para poder pagar condignamente os seus profissionais da educação e ainda pagar as demais despesas da educação no Brasil. E no artigo 12, 12º desta lei, foi instituída no âmbito o Ministério da Educação e a Comissão Intergovernamental para que pudesse discutir esta lei. Esta comissão intergovernamental é composta por 5 representantes do Ministério da Educação, um representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e ainda um representante dos secretários estaduais e um representante dos secretários municipais, para que juntos possam fazer as discussões necessárias para a aplicação desta lei. Porém, esta lei do ano de 2007, ela tinha uma data de validade. E esta data de validade seria até o ano de 2020, precisamente até o dia 31 de dezembro de 2020, que se extinguiria. Isso causou, na verdade, um certo receio das prefeituras, dos estados, porque como é que eles vão manter a qualidade da educação e pagar as despesas, dentre eles os servidores, professores, servidores do apoio, servidores administrativos, servidores temporários, servidores comissionados. E aí causou, né, no Brasil esse problema, né, de como é que seria a partir de 2020 o pagamento de todas essas despesas da educação. Porém, quando foi no dia 25 de dezembro de 2020, foi promulgada a nova lei do Fundeb, a lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que no seu primeiro artigo diz assim: fica instituído no âmbito de cada estado do Distrito Federal um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb. Isso foi muito importante, porque deu garantia jurídica, deu a possibilidade, de novo, né, dos municípios dos estados darem prosseguimento ao seu trabalho da valorização, do investimento na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E sendo assim, eu quero ressaltar o parágrafo único desta lei.
A instituição dos fundos previstos no caput deste artigo de aplicação dos seus recursos não isentam, aliás, os estados e os municípios da aplicação constitucional que está previsto tanto na LDB, número 93/94, que foi promulgada no ano de 96, quanto também do artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece os percentuais de obrigatoriedade para a aplicação dos recursos oriundos de todos os tributos arrecadados pela União e depois distribuídos para estados e municípios. O que é que diz o artigo 212 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte, que os estados, os municípios e o Distrito Federal deverão aplicar anualmente, fruto da sua arrecadação tributária e da divisão dos recursos pela União, deverão aplicar sempre, nunca menos do que 25% dessa sua arrecadação, e a União aplicar anualmente, no mínimo, 18% da sua arrecadação tributária na educação. Isso é muito interessante, pessoal, porque a lei ela reforça, a obrigatoriedade dos percentuais da arrecadação que devem ser aplicada na educação e, além disso, vem o Fundeb que complementa com seus recursos esta valorização da educação básica em todo o território nacional. Essa distribuição dos recursos diz assim, no artigo 6º fala que, para fins de disposto nesta lei, considera-se de forma deste anexo, o que é o valor. Importante ressaltar que o Fundeb é o seguinte, cada aluno matriculado na sua rede, do ente federado, no estado, no município, ele tem um valor de per capita, que anualmente, quando também é feita a atualização do piso salarial do magistério, anualmente é também feita esta recomposição do valor per capita do aluno, que é o valor anual final e o valor anual inicial, que a União repassa para os estados e os municípios. E a partir disso, que é decorrente, o valor do Fundeb. Olha, é importante ressaltar que o aluno dito normal, ele tem um valor de per capita, e o aluno pessoa com deficiência, ele tem dupla matrícula, ou seja, rende 2 per capitas aos municípios e aos estados para a composição do Fundeb. Bom, é importante que o valor anual chamado VAAT, é uma sigla, valor anual total que os municípios recebem, antes do repasse da ajuda que ainda os estados e os municípios. Ele é apurado após a distribuição da complementação que a União passa para os municípios. Então nós temos o VAA, que é o valor inicial do aluno, e o VAAT, que é o valor final, que a União repassa também para os municípios que precisam de uma complementação. Qual é a finalidade deste Fundeb? A finalidade é o seguinte, é atender padrões mínimos de qualidade definidos pelos órgãos normativos do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovado os seus projetos pedagógicos. É importante dizer que no parágrafo 3º do artigo 8º, para efeito da distribuição dos recursos do fundo, será admitida a dupla matrícula, vou dizer, para os alunos deficientes. Com deficiência. Isso é muito importante, Que às vezes o município não entende, o secretário de Educação não entende, que quanto mais ele investe na matrícula daquelas pessoas com deficiência, isso gera um recurso a mais para o município, para o sistema de educação. E assim, a transferência desse valor e da gestão dos recursos é interessante. Eles são repassados aos municípios através da Caixa Econômica Federal e através do Banco do Brasil. E este recurso é de domínio público. Todos têm acesso aos valores que chegam no município, das despesas, quem é o responsável, chamado ordenador de despesa, que é o secretário de Educação, junto com o prefeito, para que esse recurso ele seja trabalhado e investido na educação, nas despesas, na valorização do magistério, nas demais despesas.
E é importante ressaltar que no artigo 21, os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, eles serão repassados automaticamente aos municípios de 3 formas: até o dia 10 de cada mês, até o dia 20 de cada mês e até o último dia útil de cada mês. Ou seja, são 3 parcelas durante o mês todo que são repassados para os estados e os municípios. Então, e estes valores são exclusivamente repassados através volto a dizer, da Caixa Econômica Federal ou ainda do Banco do Brasil. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ele é um fundo de fundamental importância. No artigo 21 diz assim: os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, eles serão repassados, como eu falei agora há pouco, automaticamente. Já nas transferências, ele é importante que nós possamos dizer que a utilização desses recursos, no artigo 21, ele diz assim: no artigo 25, os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios do exercício financeiro que lhes forem creditados em ações consideradas de manutenção e desenvolvimento da educação. Ele não pode ser utilizado de forma alguma em outras despesas. Ou seja, o prefeito pode, ou o governador, ele pode construir uma ponte com o Fundeb? Não. Ele é exclusivo da educação. É para ser utilizado em todas as despesas da educação e não pode ser utilizado de forma alguma em outras situações. Ou, por exemplo, agora houve o rateio do Fundeb, que foi um tema que foi explorado pela imprensa, pelas mídias. O que é o rateio do Fundeb? Ao final do ano letivo, aquela sobra do Fundeb que não foi versada para a educação, ela pode e deve ser rateada por todos os profissionais da educação em âmbito nacional. O município teve sobra, o estado teve sobra, como a própria legislação diz, e isto assegurado, inclusive, pelos tribunais do Estado, os tribunais de contas do Estado, os tribunais de contas do município, os tribunais de contas da União, dizem que não há problema nenhum, ilegalidade alguma neste rateio do Fundeb. Isso é muito legal. Assim, eu quero falar assim que no artigo 26 desta lei, que estabelece o novo Fundeb, diz assim: excluídos os recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% da aplicação para pagamentos de profissionais da educação. O que acontece? Na antiga lei do Fundeb, o pagamento do magistério, quando eu falo magistério, eu falo sobre professores e coordenadores, era feito pelos 60%. 60% para pagamento de professores e coordenadores pedagógicos e os 40% para os demais profissionais da educação e as demais despesas da educação. Com a mudança o artigo 26 desta legislação, ela fala o seguinte, que a partir desta nova lei do Fundeb, serão pagos todos os profissionais da educação pelo percentual de 70% do Fundeb. E quem é que faz a fiscalização? Lá na seção 1 da fiscalização do controle da aplicação, isso é feito pela CGU, é feito pelo Tribunal de Contas do Estado, é feito pelo Tribunal de Contas do município, mas também é feito pela sociedade civil organizada. Quem é esta sociedade civil organizada? O Conselho do Fundeb, que é eleito democraticamente no Estado e no município para fiscalizar a aplicação dos recursos da educação. Volto a dizer, exclusivamente pela educação. Diz-se, primeiro, pelos órgãos de controle interno em âmbito da União e pelos órgãos de controle interno, dos estados e dos municípios e também do Fundeb. Sendo assim, o Fundeb, que é um recurso exclusivamente para ser utilizado na educação, ele não pode, volto a afirmar, de forma alguma ser utilizado em outras despesas que não sejam
a despesas vinculadas à educação. Então, o Fundeb é um ganho, principalmente com esta nova promulgação do Fundeb que aconteceu no ano de 2020, que veio trazer esta segurança a todo o magistério. Então, quero dizer para vocês que o nosso recado hoje é sobre o Fundeb e nesta outra semana estaremos com outro programete aí, tratando de outros assuntos relacionados à educação em âmbito nacional. Um grande abraço. Você acabou de ouvir Minuto da Educação com o professor Dário Merca. A qualquer momento, estamos de volta.